E aí galera, beleza? Tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa última prova, né? A gente está chegando aí no momento final do nosso ano. A gente veio falando aqui de várias coisas e agora a gente vai amarrar um pouco isso para o nono ano. Então essa prova, né, como eu já disse para vocês em aula, ela vai cobrar de vocês conteúdos fundantes para o próximo ano. Nós então iremos aprofundar um pouco mais em Brasil, né? Então a gente vai falar um pouco nessa prova de período regencial e de segundo reinado. Também, né, ainda é importante para o nono ano, é entendermos ali as principais formas de se pensar a economia e a sociedade que vão surgir no século XIX. Então a gente vai falar um pouco de liberalismo, falar um pouco também das ideias antiliberais, né, que seria o socialismo e também o anarquismo. Bom, vamos começar primeiramente pelo Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil passou por algumas fases. Essas fases, elas são divididas na história em fase colonial, né? Depois nós teremos a fase imperial. E depois a gente vai ter a fase republicana, que seria a fase em que nós estamos. Bom, fase colonial nós já vimos, né, que vem desde do encontro dos portugueses e o encontro e ocupação dos portugueses da terra brasileira e também o contato com os nativos, os indígenas, e vai levar à escravidão, né, tentativa de escravidão desses povos, a catequização desses povos, o, a escravidão do negro, a vinda desses indivíduos de forma obrigatória para cá e os primeiros elementos que vão estruturar a sociedade. Quando a gente fala de período imperial, se entende um período posterior à independência. Nós já falamos do primeiro momento após a independência, que é o primeiro reinado na P1, e agora na P2 a gente fala um pouco do período regencial. Bom, gente, o que é o período regencial? O próprio nome já diz tudo. É o período onde nós teremos um regente, alguém controlando. Por que a gente tem alguém? Porque Dom Pedro abdicou, né? Dom Pedro I abdica do trono no ano de 1831, deixando o trono vago, na verdade deixando o trono para o seu filho, Dom Pedro II, mas ele ainda é um menor de idade. Bom, e é nesse contexto que nós devemos nos lembrar que irão se formar disputas políticas, né? Disputas políticas relacionadas à ideia de centralizar o poder, ou seja, de manter o poder centralizado em um grupo, né? Ou em um indivíduo, ou descentralizar esse poder, que seria a ideia de dividir esse poder para outros agentes, para outros indivíduos. Além dessa conotação, né, que nós temos para a ideia de centralização e descentralização, nós também temos que ressaltar a ideia geográfica dessa centralização e dessa descentralização. Para alguns, a centralização significava centralizar ou manter centralizado o poder no Rio de Janeiro, capital do Império. Para outros, principalmente a elite política dos lugares mais distantes, das províncias mais distantes do Rio de Janeiro, defendiam uma ideia de descentralização, ou seja, uma forma de dar uma maior autonomia, uma maior independência em relação ao governo central, autonomia administrativa e também uma autonomia econômica, né, na criação e na cobrança de impostos. Nós temos essa disputa. Quem serão os indivíduos que vão lutar por isso? Nós teremos três grupos políticos no Brasil. Nós teremos os restauradores, os indivíduos que querem restabelecer o poder monárquico, trazendo de volta o Dom Pedro I. A maioria dos indivíduos desse grupo são os portugueses, descontentes com a forma como o Brasil se desenvolveu após a independência, após romper com Portugal. Então nós temos esses indivíduos, mas essa intenção deles de retornar com o poder absolutista, ela vai ser, como eu posso dizer, finalizada com a morte de Dom Pedro I em 1834. E aí eles vão acabar
adentrando para um outro grupo. Que outro grupo é esse? São os liberais, né? Os liberais aqui, eles vão se dividir em dois grupos. Nós teremos os liberais moderados, é esse grupo que vai receber os restauradores, né? Por quê? Porque os liberais moderados, eles defendem um poder centralizado, uma ideia de centralização do poder no Rio de Janeiro e um poder mais centralizado em um grupo, né? Por outro lado, haviam os liberais exaltados, né? Que tinham como perspectiva uma ideia de descentralização do poder. Tá? Então, esses são os três grandes grupos políticos que vão disputar o poder. Né? Três, mas na verdade são dois que vão valer realmente a pena nós nos focarmos: os liberais moderados e os liberais exaltados. Tá? Bom, como que funciona o governo do período regencial? Vamos nos lembrar, galera, que no período regencial nós teremos o governo de um regente. E essa regência, prevista pela Constituição no momento em que o rei não poderia governar, ele seria substituído então de forma temporária por um regente. Esse regente ele seria escolhido pelo Parlamento Brasileiro, pelo Congresso Nacional. Bom, aqui vale um detalhe. Pela Constituição, essa regência ela seria trina, ou seja, três pessoas dividindo o poder. E aí essa regência ela vai passar por três fases. Primeiramente, uma regência provisória, né, até que fosse eleito os regentes definitivos, mas em 1834 é reelaborada, né, a Constituição de 1824, né, no ato adicional, e com isso o próprio estabelecimento da regência se altera. Ao invés de ser uma regência trina, passamos para uma regência una. Então, começa com uma regência de 3 pessoas e passa para a regência de uma pessoa. Então, observe um processo de centralização, tá? Isso é muito importante. Bom, outra característica importante da regência é que nós teremos duas fases nas regências unas, né? Uma fase com Diogo Feijó e outra fase com Araújo Lima. O Diogo Feijó, ele vai defender uma perspectiva mais descentralizadora. Inclusive, no momento de governo dele, ocorre uma contradição bastante interessante para pensarmos. Enquanto são tomadas medidas para centralizar o poder nas mãos de um único regente, regência passa de trina para una, na questão geopolítica do Brasil, ou na distribuição dos poderes de forma geográfica, há uma descentralização, ou seja, as províncias vão conquistar uma maior autonomia. Né? Então, aquele objetivo dos liberais exaltados é conquistado, de certa forma, ao mesmo tempo que os liberais moderados conquistam ali uma vitória no momento, na ideia de que esse poder, né, o poder do regente, ele é centralizado. Bom, aqui é muito importante a gente perceber um detalhe fundamental. O primeiro elemento que vai tornar o período regencial um período muito conturbado, um período muito conflituoso, são as disputas políticas entre centralizadores e descentralizadores, que vai estar configurada principalmente na troca de poderes entre o Diogo Feijó e o Araújo Lima. Por outro lado, essas disputas por poderes entre centralizadores e descentralizadores vão desembocar uma série de revoltas populares pelo Brasil. Essas revoltas vão estar relacionadas à extrema desigualdade do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil vem desde o período do primeiro reinado sofrendo de crises econômicas, perdendo muito espaço na economia. O açúcar, por exemplo, vem caindo, né, o seu valor de mercado. E, ao mesmo tempo, com essa desigualdade, há a escravidão, há uma série de abuso das autoridades em relação às pessoas mais pobres e, consequentemente, agora há um elemento novo, a disputa de poder nas províncias. Agora que as províncias ganharam maior autonomia, os grupos, as elites vão começar a disputar o poder. Então, essa disputa política de centralização e descentralização, somada aos problemas sociais do Brasil, vão fazer com que explodam, durante o período regencial, uma série de revoltas. Farroupilha, Sabinada, Malês, Baianada, Cabanagem, né? Tudo isso, revoltas que
explodem nesse período. Baianada não, desculpa, balaiada. Bom, então nós temos esse panorama. No fim das contas, nós teremos um movimento liderado pelos liberais exaltados, que visam voltar ao poder após perderem o poder para o Araújo Lima. Um movimento, então, de adiantar a maioridade do Dom Pedro II, que tinha 15 anos na época, adiantando a maioridade e entregando-lhe a coroa. Com isso, os liberais exaltados esperavam o reconhecimento de Dom Pedro e que ele os escolhessem para governar ao seu lado. Essa medida, essa ideia também agradava aos liberais moderados, porque, de certa forma, nada é mais centralizado do que o governo de um monarca, né? Se tratando principalmente de um monarca que tinha ali o quarto poder. E então esses seriam os elementos básicos para compreender o período regencial. Lembre-se de outro dado importante. Por que o período regencial é tão importante? Porque ele vai se caracterizar como um momento onde será a primeira vez que os brasileiros estarão no poder. Então, isso faz desse período muito importante. Bom, depois disso, depois do golpe da maioridade que leva Dom Pedro ao poder, nós teremos o segundo reinado, de 1840 até 1889. Aqui é importante nós destacarmos que o segundo reinado tem alguns aspectos importantes. No campo da política, nós teremos um esforço muito grande do Dom Pedro II em pacificar o Brasil. O que isso significa? Acalmar as disputas entre centralizadores e descentralizadores. Isso ele vai ter um sucesso muito grande com isso. No campo internacional, ou seja, na geopolítica, o Brasil vai ser caracterizado por um país que busca imprimir suas marcas nas relações com os outros países, sendo até caracterizado por alguns como um império, que tem pretensões imperialistas com os países vizinhos. No campo da economia, aqui eu chamo a atenção, é muito importante, nós temos a transição do principal produto de exportação agrária do Brasil, que era a cana, para o café. E há toda uma mudança nessa dinâmica. Primeiramente, uma mudança geográfica. Nós deixamos, portanto, a região nordeste do país, polo produtor de cana-de-açúcar e o açúcar, consequentemente, e caminhamos em região ao sudeste. O café começa a ser produzido no Vale do Paraíba, na parte fluminense, na parte do Rio de Janeiro, desce aqui para o Vale do Paraíba paulista, um lugar onde temos duas características importantes, a utilização de mão de obra escrava e um solo menos fértil, inclusive até pela própria característica do relevo e do solo. E depois, com o esgotamento dessas terras, nós teremos a migração desse café, dessa produção de café, para o oeste paulista, num contexto de uma terra mais fértil, a famosa terra roxa, e também num momento onde a escravidão já começa a encontrar dificuldades para se manter, principalmente devido à Lei Eusébio de Queiroz, a lei que proíbe o tráfico de escravos, e isso vai influenciar, de certa forma, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Tem outros elementos também que nós falaremos sobre isso. Bom, nesse campo social, então, já que nós entramos, o elemento mais importante é o fim da escravidão no Brasil, em 1888. O Brasil é, portanto, o último país da América a acabar com a escravidão. Bom, da mesma forma que nós falávamos na independência do Brasil, o fim da escravidão também é um processo histórico. Lembre-se, portanto, o que é um processo histórico, Bom, por que nós dizemos que é um processo histórico? Porque alguns elementos vão levar ao desfecho. Quais são os motivos para o fim da escravidão? Nós temos a percepção de que a escravidão é um empecilho para o desenvolvimento econômico, já que ela impede o crescimento do mercado consumidor. Há também uma questão muito importante que é a influência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos, a gente já estudou isso também, em 1865 acaba com a escravidão. E também temos que ressaltar a ideia do racismo, a percepção principalmente a partir do momento em que é criado na Europa a ideia de darwinismo social, uma espécie de justificação científica para o racismo. Aqui no Brasil essa ideia vai chegar com o seguinte
direcionamento. Se o Brasil quer ser um país desenvolvido, ele tem que se branquear. Então tem que se investir num processo de entrada de indivíduos brancos para que o Brasil possa, portanto, galgar, né? O Brasil possa caminhar rumo ao progresso. Bom, então nós teremos aí algumas leis. Nós teremos a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico. Nós teremos a lei do ventre livre, que libertava as crianças, né, no momento do seu nascimento, né, as crianças escravas, evidentemente. Nós teremos a lei do sexagenário, aquela que dizia que todos os indivíduos, ao chegarem aos 60 anos, estavam libertos. Né? Nós sabemos que essas duas medidas elas atendem muito mais às necessidades dos próprios fazendeiros escravistas do que propriamente as ideias de libertação dos escravos. E por último, em 1888, nós temos finalmente a abolição da escravidão. Tá? Bom, a gente tem que entender, então, que a gente está simplificando aqui bastante o segundo reinado. E agora um outro elemento importante que a gente tem que prestar atenção é o fim do segundo reinado, ou seja, a proclamação da República. Né? Nós teremos ali a ideia de que haviam 3 pilares que sustentavam o rei. Né? Então, imaginem o rei e imaginem que esse rei ele consegue se manter de pé porque ele está em cima de uma plataforma apoiada por 3 pilares, sustentadas por 3 pilares. E esses pilares são grupos sociais. Nós temos os militares, nós temos a igreja e nós temos também os fazendeiros escravistas. Bom, os militares eles perdem a relação positiva até que tinham com o imperador após o fim da Guerra do Paraguai. Né, e a pouca valorização que eles tiveram. Isso vai fazer com que eles, como está no OneNote, né, aqui para vocês aprofundarem no OneNote um pouquinho, isso faz com que eles se distanciem do imperador. Né? Então nós já temos aí o imperador sem o apoio militar. Depois, na década de 1870, nós teremos a questão religiosa, um problema que vai distanciar o rei, né, o imperador, dos indivíduos mais conservadores da sociedade. Né? Que questão é essa? É aquela questão que envolve a maçonaria e envolve, consequentemente, a prisão de 2 bispos por desobedecer a uma ordem de Dom Pedro e, consequentemente, leva a um desgaste, a uma tensão entre Dom Pedro e a Igreja Católica. E, por último, né, o último pilar a ser destruído, né, e, consequentemente, levando à queda de Dom Pedro, é o pilar relacionado aos fazendeiros escravistas. Bom, esses fazendeiros escravistas não terão mais motivos para apoiar Dom Pedro a partir de 1888, quando é finalizada finalmente a escravidão. Então, por esses 3 motivos, a monarquia se torna extremamente frágil e, consequentemente, ela será substituída pela organização republicana. É muito claro que isso não é tão simples e não tão fácil assim como aparentemente está aqui dito nas minhas palavras, mas é um processo que se encaminha dessa forma. Ele é muito mais complicado, mas ele se dá dessa forma. Então esses seriam os elementos que eu ressaltaria, né, para vocês darem uma olhada, estudarem um pouquinho para fazerem a prova. Agora, quando a gente fala, portanto, de teorias liberais e antiliberais, vamos lembrar que o mundo passa por uma mudança muito grande no século XVIII. Nós temos ali a Revolução Industrial, né, que aumenta, maximiza a possibilidade de produção de objetos, consequentemente maximiza a possibilidade de obtenção de lucros, né? Tudo isso baseado numa perspectiva de valorização das liberdades individuais, né? O que a gente chama de pensamento liberal, e nós teremos também a Revolução Francesa, né? Que vai trazer como novidade uma defesa dos direitos individuais dos indivíduos enquanto cidadãos, ou seja, a ideia de que todos os indivíduos são iguais e que são livres. Diferente, portanto, daquela sociedade estamental que nós vimos desde o começo do ano, baseada num primeiro, num segundo e num terceiro, né, estamento, onde os 2 primeiros estamentos têm direitos, ou seja, eles têm privilégios, enquanto o terceiro estado só tem obrigações.
Bom, então no século XIX, por consequência desses dois fatos históricos que nós estudamos, irá emergir e se fortalecer o pensamento liberal, principalmente o liberalismo econômico, que também podemos chamá-lo de capitalismo, né? Cujo um dos grandes expoentes é o Adam Smith. Bom, o que o Adam Smith defende no seu livro A Riqueza das Nações? Ele vai defender, como eu disse para vocês, né, e está ali no anúncio para vocês retomarem, ele disse que, primeiramente, o que gera riqueza não são os recursos, mas sim o trabalho. Né? É o fato de trabalharmos, de realizarmos um trabalho que gera riqueza. Né? Então, isso é uma forma de valorizar o trabalho, seja o trabalho intelectual ou seja o trabalho braçal. É isso que vai nos levar à riqueza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o pensamento liberal econômico ou capitalismo, ele é completamente oposto ao pensamento mercantilista. Então, aonde o mercantilismo defendia o pacto colonial, a estrutura colonial, ele vai defender o livre mercado. Aonde o antigo regime defendia a utilização da mão de obra escrava, o liberalismo vai defender a mão de obra livre. Por quê? Porque com isso ele vai garantir que todos os indivíduos consigam obter uma forma de sobrevivência ao venderem a sua força de trabalho ou ao serem donos dos meios de produção. Para ser dono dos meios de produção, é importante também na sociedade liberal a valorização da propriedade privada. Lembre-se que no período do antigo regime, todas as propriedades pertenciam ao rei e ele as emprestava para os seus súditos para que eles pudessem usufruir. Consequentemente, o rei intervia na economia. Outra característica muito importante do pensamento liberal é a defesa da não intervenção do Estado na economia, que o Estado ele funciona de forma automática, né, de forma autônoma, como? A partir do que a gente chama de mão invisível do mercado, ou a lei da oferta e da procura. O que vai regular os preços de algo é a oferta e a procura desse objeto. Esses seriam alguns elementos que vão caracterizar o pensamento liberal. E aí nós temos que nos lembrar de uma outra concepção importante, que serve tanto para o liberalismo como vai servir também para o socialismo. É a ideia de que existe uma distância entre a ideia que eu tenho e a prática dessa ideia. É aquilo que eu falo para vocês. Eu tenho uma inspiração para realizar um desenho. Beleza. Mas a hora de fazer esse desenho, pode ser que ele não saia igual à minha ideia. Né? Então, existe uma diferença entre aquilo que eu penso e o colocar essa ideia em prática. O capitalismo sofre desse problema. Vimos aqui que as ideias do capitalismo elas valorizam algumas características importantes, como a liberdade, como a igualdade do indivíduo. Na prática, nós vimos que esse pensamento gerou gradativamente um aumento significativo da desigualdade, condições de trabalho precárias, violações desses próprios direitos humanos. E é devido a essas características negativas que também no século XIX o pensador alemão Karl Marx vai desenvolver o que nós chamamos de socialismo científico. Bom, o que seria o socialismo científico? Bom, primeiro, se tem um socialismo científico, deve ter um socialismo não científico. Né? É o que o Marx chamava de socialismo utópico. Né? O socialismo que existia antes do Marx é o socialismo utópico. A partir do Marx, nós teremos aí o chamado socialismo científico. Basicamente, gente, a ideia é o seguinte. Imagine que eu comprei uma casa. Né? Eu tenho duas possibilidades com essa casa. Se eu apenas refazê-la não, se eu apenas reformá-la, eu estarei mantendo a estrutura, mas apenas mudando algumas partes dela. Isso seria a defesa do socialismo utópico, a ideia de que era possível transformar o capitalismo num sistema mais justo. Outra possibilidade, essa já a possibilidade que o Marx defende, é que ao se apropriar dessa casa, eu destrua essa casa e construa uma casa nova no lugar, com uma nova estrutura. Então, que eu substitua o capitalismo, que é essa casa, por uma nova casa, o socialismo barra comunismo, né? Lembre-se que socialismo e comunismo são coisas diferentes. Bom, para o Marx dizer isso, ele vai fazer um estudo sobre a origem da desigualdade. E ele vai chegar à conclusão
que historicamente sempre houve na sociedade uma luta entre os opressores, aqueles que são donos dos meios de produção, e os oprimidos, aqueles que não têm os meios de produção. E eles estão sempre, né, em conflito. E esse conflito tem duas possibilidades. Ou a sociedade se destrói com esse conflito, ou ela passa por uma revolução. E o Marx defende, portanto, a revolução. Para ele, a revolução levaria ao estabelecimento do socialismo, um momento onde a sociedade teria onde seria feito o que a gente chama de socialização dos bens de produção, ou seja, haveria uma distribuição igualitária do acesso aos meios de produção, garantindo uma produção mais voltada para atender às características sociais e não às características do consumo, né? Então, seria essa uma das características. Para isso, seria também realizada a extinção, ou seja, o fim das classes sociais, tornando todo mundo igual. Vejam que nesse ponto, liberalismo e comunismo, socialismo, eles se baseiam em premissas liberais, a ideia de liberdade e a ideia de igualdade. Bom, ao estabelecer a sociedade socialista, ao terminar esse momento, então, de socialização dos meios de produção e de eliminação das classes sociais, quando esse processo estiver atingido, chega-se, portanto, à fase do comunismo. No comunismo, como os meios de produção já estão distribuídos e a produção é autônoma, e os indivíduos são livres e iguais, não há mais necessidade de um Estado. Portanto, é o fim do Estado. Não há uma instituição, não há uma autoridade comandando os indivíduos. Aqui vale lembrar também a mesma coisa que eu falei sobre o liberalismo. Existe uma diferença entre as ideias e a prática dessas ideias. As ideias do Marx têm ali seu valor, né? Sua defesa da igualdade, da liberdade, mas nós vimos que a consequência de colocar o pensamento do Marx na prática hoje, né? Ou melhor, no século XX, não foram tão positivas assim, né? Em muitos pontos foi até altamente prejudicial para a sociedade. Nós tivemos o desenvolvimento de inúmeras ditaduras que, no seu início, buscavam libertar o homem da exploração do homem, né? Então, uma ideia de libertar o homem da exploração acaba gerando um sistema de exploração também. Então, na prática, tanto o socialismo, o comunismo, como o capitalismo acabaram gerando algumas distorções ao serem colocados em práticas. É por isso que é muito importante uma visão crítica, né? Sabermos que essa complexidade de ideias da qual o homem está inserido tem características positivas e negativas e cabe a nós, né, com um olhar atento, sabermos o que é bom e o que é mal. Bom, por último, um outro modelo de pensamento muito parecido com com o socialismo, o comunismo, é o anarquismo. Na verdade, o anarquismo ele defende a mesma ideia do comunismo, a de criação de uma sociedade sem classes, sociedade sem autoridades. A grande diferença é que para o anarquismo você tem que fazer a revolução e já direto acabar com o Estado. Não tem essa fase intermediária que o socialismo defende. É até interessante porque o símbolo do anarquismo, aquele A com um círculo, né, que na verdade é um O, significa exatamente isso, né, a ideia de que a minha liberdade, a minha autonomia, ela é maior do que qualquer autoridade, do que qualquer imposição de uma ordem. Só para relacionar, quando a gente fala de descentralização, né, que a gente fala de aumentar a autonomia de algo, né, por exemplo, descentralizar o poder para dividir o poder entre mais pessoas, para tornar esse poder mais igualitário, as pessoas mais livres, o anarquismo defende isso no âmbito do indivíduo, né, no âmbito de que todo mundo deve ser autônomo. E o anarquismo também vai defender para a sociedade a formação de federações, de unidades coletivas de pessoas que não estão baseadas numa hierarquia, quer dizer, ninguém manda em ninguém, elas estão juntas porque enxergam um objetivo comum. Bom, gente, esses foram alguns dos elementos
primordiais para a provinha, para o nosso P2. Essa semana, na terça-feira, nós temos a última aula para terminar de fechar esses pontos, né, esses pontos da prova. Então, atenção, leiam, tirem dúvidas na aula, usem o OneNote. E, bom, foi isso. Esse é o nosso último vídeo, né? Vocês não vão ter mais vídeos. Esse é o último vídeo, infelizmente, né? Então, me despeço aqui de vocês com um grande abraço, tá bom? Então, até mais.